Assim como a nossa fome não é apenas a sensação de quem deixou de almoçar, nossa maneira de termos frio mereceria uma denominação específica. Dizemos fome, dizemos cansaço, medo e dor, dizemos inverno, mas trata-se de outras coisas. Aquelas são palavras criadas, usadas por homens livres, que viviam entre alegrias e tristezas em suas casas. Se os campos de extermínio tivessem durado mais tempo, teria nascido uma nova, áspera linguagem, e ela nos faz falta agora para explicar o que significa labutar o dia inteiro no vento, abaixo de zero, vestindo apenas camiseta, cuecas, casaco e calças de brim, e tendo dentro de si fraqueza, fome e a consciência da morte que chega. Eu li É Isto um Homem. É Isto um Homem foi escrito por Primo Levi e publicado na Itália em 1947. O Levi nasceu em Turim, se formou em Química e em 1943 se uniu ao movimento de resistência italiano, resistência ao fascismo. Acabou sendo preso e, por ser judeu, foi mandado para um campo de concentração. O Levi passou quase um ano em Auschwitz. Depois da guerra, em 1947, ele publicou essa obra, contando a sua experiência como prisioneiro. Esse livro faz parte da chamada literatura de testemunho, um dos relatos mais famosos sobre o Holocausto. E o primeiro ponto que me chamou a atenção é o tom muito sóbrio adotado pelo autor. Provavelmente por ser um cientista, o Levi busca manter uma certa frieza em relação ao relato. Ele se coloca como observador em meio a um grande experimento social. Nas suas próprias palavras, este é um sereno estudo de certos aspectos da alma humana. E o que o Levi observa em relação a ele próprio e aos prisioneiros? Em primeiro lugar, a perda de individualidade. Os prisioneiros deixam de possuir um nome, algo de singular, todos usam o mesmo corte de cabelo, o mesmo uniforme, são um número, a tatuagem de um número, ou um rótulo genérico, judeus, todos com a mesma estrela amarela costurada no peito. E se não existem mais indivíduos nos campos de concentração, também não existem mais heróis. Esse é um aspecto importante no livro do Primo Levi e na literatura de testemunho de um modo geral, a negação da figura de um herói. Os prisioneiros são essencialmente vítimas, sem qualquer controle sobre o próprio destino. Um outro ponto muito discutido também na obra do Primo Levi é a perda de humanidade. O próprio título remete a isso, Até que ponto nós continuamos a ser humanos? Qual o limite? Os prisioneiros não são mais homens, já que eles não têm voz, escolha, qualquer perspectiva de futuro. Mas os guardas também já não são homens. Eles abdicam da sua humanidade quando aprisionam, torturam, matam, quando obedecem ordens sem questionamento. Então o Primo Levi vai escrever sobre isso, a degradação da natureza humana. Dos 650 homens que foram presos com Primo Levi, apenas 20 sobreviveram. E foi por muito, muito pouco que o Levi escapou da Marcha da Morte, que marcou o final da Segunda Guerra Mundial. O que fica muito evidente na obra é que o Levi sobreviveu por acaso. Existe uma arbitrariedade que marca fortemente a vida no campo. Não são os mais fortes ou mais inteligentes, os mais gentis que sobrevivem. São simplesmente aqueles que têm sorte. Tem uma passagem do livro que marca muito bem essa ideia, que é quando Levi descreve uma das formas de seleção dos prisioneiros em Auschwitz. Quando eles chegavam no campo, assim que eles chegavam, decidia-se quem vivia e quem morria baseado na porta que os prisioneiros escolhiam para sair do trem. Então, aqueles que escolhiam a porta da direita sobreviviam e aqueles que escolhiam a porta da esquerda eram assassinados. E isso é tão arbitrário e tão brutal e tão revoltante que a gente tem vontade imediatamente de largar o livro e não ler mais nada, mas é um livro muito importante para a gente ler. Eu acho que a gente tem que pensar e tem que refletir o que nós somos capazes de fazer, não só como indivíduos, mas como sociedade, porque todo aquele horror, ele foi legitimado pelo Estado. Então, até que ponto nós somos capazes de chegar, o que nós somos capazes de fazer com o outro, com os nossos semelhantes. É um livro muito triste, muito difícil de ser lido, mas eu recomendo para vocês, ele me marcou demais
E se vocês já leram Primo Levi, esse livro ou alguma outra obra, me contem como é que foi, né? Me digam o que mais chamou a atenção de vocês. Grande beijo para todo mundo e até mais.